Feche os olhos por um instante e tente capturar a sensação pura de ser você. Não a sua história, não os papéis que interpreta no mundo, não o corpo que vê no espelho. Apenas o fato nu e silencioso de existir. Essa presença invisível que parece assistir a tudo. Consegue sentir? Talvez seja algo sutil, quase imperceptível, como um fio de consciência que atravessa todos os momentos. Agora, olhe para esse fio. Pergunte-se, quem é que está olhando? Se você consegue observar seus próprios pensamentos, emoções e memórias, quem é o observador? Talvez a resposta surja de imediato. Sou eu. Mas olhe mais fundo e perceba que o eu que responde pode não ser o mesmo que observa. É como se houvesse camadas dentro de você. Um eu que fala, um eu que pensa e outro que apenas assiste, silencioso, imóvel, intocado por qualquer pensamento. A filosofia chama isso de paradoxo do eu. A ciência tenta decifrá-lo explorando mapas cerebrais e processos de autorreferência. Mas, por mais que avance, não consegue tocar a experiência crua e imediata de perceber que talvez o eu seja apenas uma história que o próprio cérebro conta para si mesmo. Tire um momento para refletir sobre isso. Se a mente é capaz de criar a ideia de quem você é, então quem ou o que está criando a mente? Alguns mestres espirituais afirmam que o eu é como uma sombra, ele só existe enquanto algo mais o projeta. Outros dizem que não há núcleo real, apenas um fluxo constante de percepções, sensações e memórias, sem ninguém no centro. Imagine um rio. Você o observa e diz, esse é o rio tal. Mas, a cada segundo, a água que vê é outra, e ainda assim, insiste em dar ao fluxo um único nome, como se fosse algo fixo. Assim também é o você, que pensa conhecer. Pensamentos, emoções e lembranças mudam a cada instante. E mesmo assim, você sustenta a ideia de que existe um eu contínuo atravessando tudo. E se esse eu for apenas a narrativa que costura fragmentos soltos, uma história inventada para dar sentido ao que, no fundo, é só movimento? Talvez você não seja o personagem que pensa ser. Talvez seja apenas o espaço no qual o personagem aparece e desaparece. Essa percepção não é inofensiva. Ela pode abalar o chão onde você pisa, porque se não existe um eu fixo, o que é que você está protegendo com tanto medo? O que exatamente teme perder? Respire fundo e perceba que talvez a resposta esteja no silêncio que sobra quando todas as palavras se dissolvem. Pense em um momento marcante da sua vida, uma memória nítida, carregada de emoção. Talvez um abraço, uma despedida, um instante de descoberta. Você lembra, sente, revive. Mas pare e observe. Quem é que está lembrando? É o mesmo você que viveu aquilo? O corpo mudou, as células mudaram, a mente é outra e ainda assim, algo insiste em chamar aquela experiência de minha. É como se a consciência fosse um palco e cada ato fosse interpretado por um ator diferente usando a mesma máscara. A neurociência já mostrou que nossas lembranças não são gravações exatas, mas reconstruções que mudam cada vez que são evocadas. Isso significa que até a história que conta sobre si mesmo é um mosaico em constante rearranjo. Ainda assim, a sensação de continuidade persiste, como se houvesse uma linha invisível costurando todos os momentos. Mas e se esse eu for apenas a narrativa que costura fragmentos soltos, uma história inventada para dar sentido ao que, no fundo, é só movimento? Talvez você não seja o personagem que pensa ser. Talvez seja apenas o espaço no qual o personagem aparece e desaparece. Há culturas que não usam a palavra eu como o centro da experiência. Para elas, a identidade não é um ponto fixo, mas uma dança de relações. O eu não existe sozinho, ele só surge no encontro com o outro, no reflexo que o mundo oferece.
Talvez seja por isso que, quando estamos sozinhos por muito tempo, começamos a nos perder na própria imagem. Sem espelhos, físicos ou emocionais, o sentido de identidade começa a se dissolver. Tire um momento para refletir sobre isso. Quem é você quando ninguém está olhando? Imagine que sua mente é como uma casa antiga, cheia de quartos, corredores e portas que raramente se abrem. Em alguns cômodos, você passa a maior parte do tempo. São os pensamentos repetitivos, os hábitos, as memórias mais familiares. Em outros, há lembranças esquecidas, traumas, desejos que você evita. Mas em todos os cômodos existe algo em comum. Uma luz silenciosa que ilumina tudo sem esforço. Essa luz não é um pensamento, não é uma emoção. É apenas a consciência pura. Talvez o verdadeiro eu não seja a casa, nem os objetos dentro dela, mas a luz que atravessa tudo. E se esse for o ponto, talvez você nunca encontre o eu, porque ele não é uma coisa. É o espaço onde todas as coisas aparecem. E o espaço não pode ser possuído. Quando você tenta agarrá-lo, ele escapa. Quando você tenta defini-lo, ele se dissolve. Essa percepção pode ser libertadora ou assustadora, porque sem um eu sólido, quem é o dono da vida? Quem sofre? Quem ama? Quem sonha? Talvez essas perguntas não tenham resposta e talvez não precisem ter. Os antigos sábios do Oriente diziam que a busca pelo eu é como procurar o pescador dentro do espelho d'água. Você vê o reflexo, mas quando tenta tocar, encontra apenas a superfície. Isso não significa que não exista pescador, apenas que ele nunca esteve dentro da água. Assim também é a consciência. Ela se reflete nas experiências, mas não é nenhuma delas. Agora respire e perceba que, por um breve instante, você pode descansar da necessidade de ser alguém. Permita-se existir sem nome, sem forma, sem passado e sem futuro. Apenas presença.